Muito bom estar hoje no domingo de Santa Ceia do mês de setembro. Aqui estamos e agora nós estamos caminhando já para praticamente a segunda parte do ano e vamos estar fechando esse ano. E eu estou com muita expectativa que Deus fará grandes coisas. Quando estou esperando grandes coisas, preste atenção no que eu vou te dizer. Fale comigo. Quando a tempestade aumenta, é porque haverá avivamento mais forte. Toda vez que a tempestade aumenta na tua vida, problemas, indignações, perplexidades, oposições, os céus e o mar se revoltam, significa que Deus tem grandes coisas para você. Dá para dizer amém? Queridos, hoje eu comecei terça-feira. Eu quero terminar hoje a palavra que Deus me deu. E hoje eu estou com uma palavra muito gostosa para nós todos, pais, avós, mães. E eu quero voltar no texto de Hebreus. Quero terminar aquela linhagem de fé que nós começamos. Hebreus capítulo 11, por favor. Quero começar a partir do versículo 3, Hebreus 11, falando sobre heróis da fé, falando sobre o que é a fé, como a fé funciona, falando sobre o equilíbrio entre a humanidade, e a espiritualidade dos homens, das mulheres de Deus. Como que eles conseguiram mover na fé? Como que eles conseguiram caminhar nesse universo de fé? Pessoas comuns, pessoas como você e eu. Muitas vezes eu converso com pessoas que dizem: não, mas eu nunca vou ter essa fé. Eu sou uma pessoa, sou engenheiro, sou um advogado, sou um médico, eu não vou conseguir desenvolver essa fé, porque eu não sou um super homem ou uma super mulher de oração, nem tenho tempo para ficar horas em oração. Mas eu quero dizer para você hoje, não precisa. Você precisa apenas andar nas pegadas dos nossos pais. Quero ouvir um amém? Então vamos ler a história de Abraão. Eu quero começar aqui, que diz assim: pela fé, versículo 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu já falei muito sobre isso. 4, pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. E eu mostrei isso, como que uma oferta para o escritor de Hebreus, provavelmente Paulo, a oferta de Abel foi mais forte do que o sangue de Abel. E eu nunca tinha visto isso, mesmo com 50 e tantos anos de leitura detalhada da Bíblia. Eu nunca tinha percebido que a Bíblia diz aqui: a oferta fala mais, a oferta, tendo a aprovação de Deus quando sua oferta, por meio dela, depois de morto ainda fala. Não foi o sangue que fez a voz de Abel ficar ecoando, foi a sua oferta. O sangue de Abel clamou a Deus quando ele disse assim: Caim, o sangue do seu irmão, a voz do sangue chegou a mim, a Deus. Mas na terra, o que perpetuou o testemunho de Abel foi a sua devoção de vida, devoção de existência, traduzido e simbolizado numa oferta. A oferta não era apenas um dízimo, uma doação, era toda a devoção da sua vida, testemunhado, tipificado, exemplificado numa oferta. Interessante, porque o que é espiritual, fale comigo, o que é espiritual, mais forte, o que é espiritual se demonstra por aquilo que é material. Às vezes você não consegue ver aquela realidade espiritual da sua vida, dos seus filhos, das pessoas próximas e nem das pessoas distantes. Mas a gente que tem maturidade de vida e visão profética, a gente aprende que aquilo que a minha espiritualidade ela é tipificada por alguma coisa na materialidade.
ela é tipificada por alguma coisa. Eu me lembro até hoje quando nossos filhos eram adolescentes, assim, tal. Eu me lembro de um dia, eu e a Lúcia estavam orando muito por eles. Priscila, Samuel, Ana Lia, orando, jejuando, aquela guerra. E eu falei, Deus, faz alguma coisa na vida deles, tal. E aí um dia eu abri a porta do quarto da Priscila, né? Acho que a Priscila e a Lia dormiam no mesmo quarto. Sei que eu abri a porta e eu vi a Priscila derramada no chão, assim, ó, chorando, derramada, clamando em lágrimas. Priscila não era obreira, não era nada, estava se reaquecendo no mundo espiritual. Eu fiquei impressionado com aquilo. E ali Deus me deu este conceito: você nunca vai enxergar a espiritualidade das pessoas. Tem vezes que eu estava, uma vez, só contar um testemunho. Uma vez eu estava em Goiânia, né? Era pastor de Goiânia, estava orando de joelho. Eu já tinha esse toque de Deus. Deus já tinha me mostrado. Fala comigo, ajoelhado. Mais forte, ajoelhado. No hebraico, mais forte, no hebraico, é a mesma palavra de abençoado, que é uma palavra derivada da palavra Barak. E eu já tinha entendido, eu não conhecia o conceito do hebraico, mas eu tinha uma coisa que me puxava para o chão, que me puxava para o ajoelhado. E antes do culto eu estava lá orando, clamando, né, lutando em oração por mover de Deus, até orando por Brasília. Eu não morava aqui, morava lá. Deus já estava me dando a visão de tudo que Deus está fazendo. E aí depois eu fiquei em pé. Bateu um irmão comigo, um pastor nosso, muito querido, ele tinha muita liberdade comigo. Ele virou, me abraçou assim, falou bem devagarzinho no meu ouvido: pastor, você está com algum problema? Você caiu em pecado? Eu falei, não entendi. Não, você está quebrado, você está chorando. Eu falei, não, eu não estou em pecado. Eu estou no céu dos céus. Estou na presença de Deus. A espiritualidade das pessoas, ela é medida pelo óculos de cada um. Ele achou que por eu estar derramado no chão ali, clamando, eu estava lutando em oração. Ele achou que eu estivesse em pecado. Não sei por que ele concluiu isso, né? Talvez se ele tivesse caído no chão como eu estava, talvez a gente vê as pessoas conforme o nosso óculos, né? Talvez ele poderia estar em pecado, não sei. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Tinha muita liberdade comigo. Aí depois do culto eu chamei ele e falei, vem cá, quantas pessoas choram e clamam, não quer dizer que ela está em pecado. Quem está em pecado foge. Quem está em pecado some. Quem está em pecado não aproxima do altar. Quem está em pecado vai embora. Falei, quanto mais você está perto da presença de Deus, mais menor você vai se sentir, mais pecador você vai se sentir. Mas eu quero te falar uma coisa. Aí eu usei essa frase, diga comigo: a nossa espiritualidade é traduzida em um gesto no mundo material. Foi assim que a oferta de Abel tomou essa dimensão. Ela ficou falando. Abel deu uma oferta que era o melhor, mas não foi a oferta pela oferta, foi a oferta pela devoção, por aquilo que ela representava. Olha para teu irmão, dê um sorriso e diga que a sua espiritualidade seja demonstrada de alguma forma pela sua vida material. Pode dar uma salva de palmas bem forte. Próximo versículo, vai. Próximo versículo, próximo. Aí ele fala, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Eu preguei sobre isso terça passada. Quantos querem que Deus te esconda? Diga amém, Jesus. Porque ele diz, antes da sua trasladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Enoque foi, tem uma tradução que diz, ele foi escondido. É o próximo versículo que fala, o 6, que ele fala, Deus o escondeu. Não, é o 5 mesmo, a outra tradução. Deus escondeu Enoque. Quantos querem que Deus te esconda para o câncer não te pegar, para que a doença, a maldição, para que o acidente, para que a falência? Olhe para teu irmão e diga, Deus vai te esconder. Diga, fica perto do Senhor, porque Ele vai te esconder. O anjo da morte não encontrou Enoque. A maldição, a praga, a doença, a enfermidade não encontrou Enoque. E ele também não vai te encontrar.
Pode dar um testemunho, uma salva de palmas forte aí? Próximo, versículo 6. Eu preguei sobre isso terça-feira, eu não vou repetir, né? Como Deus, eu citei alguns de vocês que eu conheço a história, como Deus escondeu, né? Com alguns sintomas físicos, correu para o hospital, estava infartando, estava com um problema, foi fazer uma radiografia simples, tinha um tumor. Contei o testemunho de uma pessoa nossa lá de Iguaba, no Rio de Janeiro, foi passar férias, descansando e tal, de repente passou mal, foi para o hospital, tirou uma radiografia, um tumor desse tamanho na cabeça. Tinha que operar em 3 dias. Como é que vai operar em 3 dias? Lá em Iguaba, um troço desse tamanhozinho. É que naquele dia, naquele final de semana, tinha um médico de lá que foi para a Espanha fazer pós-graduação, fazer doutorado em cirurgia desse tipo de tumores na cabeça. Ele foi lá, ele passou 3 dias. Naqueles 3 dias que ele passou, ele fez a cirurgia naquela pessoa nossa. Ou seja, Deus escondeu. Satanás armou o laço, Deus armou a providência, a provisão. Pode dar uma salva de palmas, meu irmão. Isso é importante para a sua vida. Todos nós que estamos aqui sabemos a importância disso. Bom, pula para o 7, vai, versículo 7. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, pode ir para o 8, deixa eu chegar em Abraão, isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que recebeu por herança e partiu sem saber para onde ia. Levanta a tua mão e diga: Deus, não, mais forte, Deus não me dá o mapa inteiro. Diga: Ele me dá o próximo passo. Olha isso para o teu irmão e diga: aprenda isso, querido. Aprenda a obedecer debaixo da palavra de Deus. Deus não vai te dar o mapa todo, Deus vai te dar o próximo passo. E você vai caminhando. Próximo, vai lá, 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Aqui que eu quero começar hoje. Fala comigo: Isaac e Jacó. Quem era Isaac? Pai de Jacó, filho e neto. Fala comigo: 3 gerações: Abraão, Isaac e Jacó. Diga: habitando em tendas com as 3 gerações. Olha para mim, deixa eu te falar uma palavra profética. Traga seus filhos, traga seus netos, envolva a sua posteridade no chamado, no propósito e na missão que Deus te deu. Veja isso, habitando em tendas, ou seja, dificuldades, perigos, guerra. Ele expôs seus filhos e seu neto nas mesmas dificuldades que ele estaria vivendo. Ele não criou uma redoma, ele não criou um laboratório de cristal, né? Deixa eu te dar uma palavra profética. Lembra quando Israel foi para o deserto? Quando Moisés mandou os 12 espias, eles foram e voltaram. 10 espias disseram: a terra é maravilhosa, né? Olha o fruto da terra, o tamanho da uva, né? Eles trouxeram dos frutos da romã, coisa gigante. Mas eles começaram a chorar e orar, dizendo: ai, mas os habitantes da terra são gigantes, eles têm carros, cavalos, exércitos, as cidades são muradas. Sabe qual foi a primeira reclamação deles? Eles falaram: ai, nossos filhos serão escravos, nossas mulheres serão presas e se tornarão servas. Foi isso que debilitou os espias. Quando eles pensaram nos filhos, deixa eu te dar uma palavra profética: leva seus filhos para a vida de fé. Não tenha medo, não crie seus filhos numa redoma, num laboratório de cristal. A vida não é assim. Ensina seus filhos que o diabo que levanta gigantes é menor do que o Deus que corta a cabeça dos gigantes. Habitando em tendas com Isaac e Jacó. Presta atenção, Jacó tinha um irmão. Esaú, mais velho, que não está mencionado nesse versículo, vai estar no outro.
Esaú não ficou na linhagem da fé. É a opção dele. Ele conhecia a vida do avô, do pai. Ele não quis ficar, tá bom. Não foi praguejado por causa disso, mas foi a opção que ele teve, né? Mas Deus honrou as duas gerações que ficaram. Isaac, que andou com seu pai. Pai, a sua missão é minha missão. Pai, o seu chamado é o meu chamado. Pai, o seu propósito é o meu propósito. E o neto, Jacó, que disse para o pai dele, Isaac, e para o avô: pai, avô, eu quero andar na missão de vocês. Foi uma opção dele. Então ele diz assim: herdeiros, levanta a sua mão e fala: herdeiros, as duas mãos, herdeiros, com eles, ou melhor, perdão, com ele, da mesma promessa. Quantos creem que seus filhos virão para a igreja? Eles vão estar aqui e vão herdar tudo aquilo que Deus te deu, toda a fé que Deus te deu, sabedoria que Deus te deu, a herança espiritual que Deus te deu, vai ser transmitida a seu filho, seus netos. Herdeiros com ele. Deus falou para Moisés, e Moisés instruiu Arão: Arão, quando você morrer, a tua roupa de sacerdote será vestida pelo teu filho, de preferência o mais velho. De preferência o mais velho. Se ele não quiser, ou tiver morrido antes. Os dois mais velhos morreram com o pai vivo. Que coisa, né? Que coisa. Beberam muito vinho na inauguração do tabernáculo, bem precocemente. Como é que chamava os dois filhos que morreram? Eu sempre esqueço o nome dele. Eu confundo com Hofni e Finéias. Não. Nadab e Abiú. Obrigado, bem. Obrigado. Uma salva de palmas à minha consultora bíblica. Valeu. Nadab e Abiú, eles eram os mais velhos. Eles estavam, inclusive, tinham a roupa deles. E eles acharam que podia fazer o que o pai estava fazendo. Moisés falou: só Arão e eu no tabernáculo. E eles falaram: coroa, você já está velho demais, para com isso, né? Eles já se sentiam sucessores, tal. Pecados das novas gerações. Um deles é arrogância. Moisés falou: teu pai e eu. Mas eles tinham bebido muito. Pegaram, puseram sacrifício no candelabro. Quando Moisés saiu, a glória de Deus estava com o pai deles. Eles entraram. Na hora que eles entraram, eles morreram. Tiveram um infarto e morreram. Segundo o professor Schroeder, que o dia que eu fiz esse versículo, Schroeder acredita piamente que eles morreram porque eles estavam alcoolizados, e o álcool tira a sensação de sobriedade para tomar decisões. Nós escrevemos isso, está na Bíblia Científica, o livro de Levítico. Quando a pessoa bebe muito, ela perde a... Né, então, a partir dali, logo no capítulo, parece que 9, o primeiro versículo que Deus fala é: o sacerdote não tomará vinho. Interessante. Ali Deus bloqueia o vinho na posteridade dos sacerdotes. Muito interessante. Tanto que Sansão não podia tomar vinho, ele era nazireu. Todos os nazireus também não podiam tomar vinho, porque o vinho tira a sobriedade. E o homem de Deus tem que ser sóbrio o tempo todo, ele tem que vigiar o tempo inteiro. Uma bobagem que ele faz, uma decisão, um negócio errado, foi, acabou. A partir dali entrou a restrição ao vinho para nazireus e sacerdotes. O resto não, tanto que vinho era muito usado, né? Terra que mana leite e mel, terra de vinho, a Bíblia é cheia de vinho. Paulo fala: usa um pouquinho de vinho. Vinho tem um efeito homeopático muito importante, né? Falou para Timóteo: pelas tuas frequentes, ele tinha gastrite, né? Esse efeito é muito importante. Mas o vinho tem esse poder de tirar a sobriedade. Essa coisa é complicada, não é simples. Vamos lá. Herdeiro, não é o ponto, não é o vinho. O ponto é teu filho, a tua filha, a tua descendência. E eu estou aqui hoje para profetizar para você que Deus vai te dar seus filhos naturais como herdeiros espirituais. Creia nisso.
Dá uma salva de palmas forte e diga: eu recebo. Agora, não poupe teus filhos. Compartilhe com eles os desafios, compartilhe com eles as guerras, compartilhe com eles as dificuldades financeiras, compartilhe com eles as decisões, se eles tiverem mais de 16 anos, decisões da família. Nós não vamos para Disney, nós não temos dinheiro para Disney. Se a gente for para Disney, a gente não compra um carro novo. Deixa o teu filho saber disso. O que você quer? Não, vamos comprar o carro novo. Então vamos comprar o carro novo. Não vamos para Disney. Deixa eles saberem da dureza da vida. Não cria-os em um laboratório de cristal, onde o céu é de prata, tudo de maravilha, porque não é assim. O dia que você não estiver aqui, eles não vão saber fazer a guerra. A coisa mais importante que você pode ensinar para os seus filhos é saber como vencer as batalhas da vida. Forte, forte, forte. Diga amém, eu recebo essa palavra. Próximo versículo, vai, eu tenho coisa demais para falar. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto edificador. Vai, mais rápido. Pela fé também a própria Sara. Agora aqui que eu quero chegar. Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve que por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mais um. Por isso, aliás, de um ventre já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia da praia do mar. Próximo. Todos esses morreram na fé. Antes de falar sobre isso, deixa eu pegar Sara. Fala comigo, Sara. Mais forte, Sara. Pergunta ao teu irmão, você sabia quem era Sara? Mulher de Abraão. Falei, mulher de Abraão. Deixa eu fazer uma perguntinha. Sara tinha uma doença. Vou falar com rasgado, ninguém fala assim. Sara tinha uma doença. Qual era? Esterilidade. Que a função principal da mulher, especialmente a mulher primordial, porque eles tinham concubinas na época, precisavam de filhos, eram os filhos que faziam a proteção das guerras, dos problemas maiores. Pai que tinha muitos filhos era um homem extremamente virtuoso, que ele tinha força de combate. Um mundo bruto, um mundo de violência. Presta atenção, a esterilidade de Sara não era uma batalha de Abraão, primordialmente, era uma batalha de Sara. Abraão não podia fazer nada pela mulher dele. Aliás, ele podia ter filhos com outras mulheres, concubinas. Tanto que a própria Sara pede para ele dormir, coabitar com a serva dela, Agar, que era uma egípcia. Agar não era uma tonta, não era uma serviçal. Agar foi atraída pela energia da família de Abraão. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Abraão passou pelo Egito, conviveu um pouco com o rei, com a família real. Agar se encantou com a fé daquela tribo, e Agar queria seguir Abraão e Sara. Agar era quase... Agar era uma Ruth modelo stand. Quem conhece a história de Ruth? Ruth, né? Mãe de Davi, a matriarca do rei Davi. Ruth era da terra de Moabita. Ela era maravilhosa, crente, espiritual, amou a Noemi, a sua sogra. Ela era ligada a Noemi, ela era esposa de um dos filhos que morreram os 3 homens, né? Então a gente, quando vê Agar, pensa que Agar era quase uma serviçal. Não, ela era uma princesa. Ela foi porque foi uma combinação entre o pai dela, que era o rei, com Abraão, com Sara. E ela ficou atraída ela falou, eu vou viver aqui nesse palácio, eu vou ser só uma de 200 mulheres aqui de um desses próximos faraós. Eu não vou ter vida. Minha vida vai ser fofoca, mentira, intriga. E ela viu aquela vida da tribo de Abraão, com respeito a Deus, com respeito um ao outro, com dignidade, com educação, com higiene. Ela falou,
posso ir com vocês? Eu vou embora. A fé atrai. Levanta a mão e fala: a fé atrai. Olha para teu irmão e diga: viva a sua fé, genuinamente. Diga: e Deus vai te dar pessoas maravilhosas, que vão se unir só pelo seu estilo de fé, de verdade, de justiça, de integridade. A fé atrai. Bom, Agar não era uma mulher tão feia, ela devia ser bonita. E aí chegou a hora que Sara se esgotou. Sara esgotou na sua batalha. Cadê os maridos? Levante a mão. Mais forte, levante a mão. Bem alto. Fala comigo: homem de fé. Mais forte: homem de fé. Entra na batalha da sua mulher. Não deixe a sua mulher viver as batalhas dela sozinha. Entra na batalha dela. O que resolveu o problema de Sara foi quando Abraão entrou na batalha por Sara. Abraão entrou na batalha, na intercessão, na oração. Abraão falou: chega, Senhor, basta. E Abraão entrou e começou a orar pela mulher dele. Passou poucos meses, chegam os anjos. Lembra do caso dos anjos visitando Sodoma? Os anjos foram 3 homens para Sodoma. O recado, o problema era Sodoma. Olha, nós vamos destruir Sodoma. No meio da conversa o anjo fala: lembrei de uma coisa. O ano que vem sua mulher vai dar à luz. Como? O quê? Como assim? Minha mulher já está 90 anos, ela não tem mais ovulação. O seu organismo não está mais apropriado para procriação. E Sara lá dentro fazendo o pão e rindo. Lembra disso? Tem batalhas que a mulher sozinha não vai conseguir. O seu marido tem que te ajudar. A fé que Deus te deu, homem. Essa é uma palavra muito mais para o congresso de homens, né? Daqui 14 dias. Presta atenção. Homem, assuma as batalhas da sua mulher. Essa é a lição da fé aqui. Este homem, o tipo de fé, o estilo de fé que Abraão desenvolveu, não foi uma fé egoísta, onde ele resolvia os seus problemas e a família que se dane. Não, ele viveu a fé dele, mas Abraão era um homem tão especial. Ele não envolveu só na batalha da sua mulher. Ele podia ter filhos com outras concubinas. Aliás, Abraão tinha outras concubinas. Muito rápido, muito rápido. Projeta rapidíssimo. Gênesis 25, 1 e 2. Olha esse versículo aqui. A gente fica pensando em Abraão, só o projeto de Deus, né? Dá uma olhadinha nisso aqui. 25, 1. Abraão desposou outra mulher, chamava-se Quetura. Deu à luz 6 filhos. Sara teve um só. Quem eram os filhos de Abraão com Quetura? Zinrã, Joquezã, Medã. Sabe os mediãs? Os medianitas. Os medianitas eram filhos de Abraão, irmãos de criação dos israelitas. Mesma linhagem. Isabaque e Suá. 3. Gerou a Seba e a Dedã, filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. 4. Os filhos de Midian foram todos esses foram filhos de Quetura. 5. Abraão deu tudo o que possuía a quem? Mais forte a quem? Fala comigo: quem tem a herança espiritual, naturalmente recebe a herança natural. Amém ou não? Porque a fé que é a raiz que traz todas as coisas. Dê uma salva de palmas. Próximo versículo, vai lá. Porém aos filhos das o quê? Mais forte. Me dá o nome de uma concubina de Abraão. Quetura. Perdão, Quetura foi mulher. Agar. Mas não fala concubina, fala concubinas. Abraão não precisava de Sara para gerar filhos. Ele tinha outras mulheres. Ele tinha, na época,
que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que Abraão tinha uma aliança espiritual. Foi Sara que sonhou os sonhos de Deus quando ele saiu lá da terra do seu pai, de Ur. Foi Sara que andou com ele, foi Sara que chorou com ele, foi Sara que batalhou com ele, foi Sara que venceu as promessas de Deus com ele, e foi com Sara que ele honrou a sua posteridade. Diferente, né? Forte, dá uma salva de palmas. Diferente. Abraão podia ter falado: uma mulher, felizmente Deus não permitiu você ter filhos, né? Paciência, vou administrar minha vida segundo o que eu puder. Não, ele permaneceu fiel, lutou as batalhas da sua esposa, herdeira com ele da mesma promessa, e com ela ele venceu. Bom, era isso. Mais um texto que eu quero te dar. Vai aí para frente aí um pouquinho. Só um minutinho. Aqui continua dizendo. Volta agora lá para aquele versículo que você leu. Nem todos. Hebreus 11:3. Todos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as, confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra. Olha para teu irmão e diga: creia nas promessas. Diga: e se por acaso você não tomar posse delas, diga: Deus vai te dar a recompensa celestial. Por que ele está falando isso? Abraão tinha a promessa da terra e ele nunca possuiu a terra. Nem ele, nem Isaac e nem Jacó. 400 anos depois, os descendentes de Jacó entram na promessa do seu pai. Quantos anos viveu Abraão? 147. Quantos anos viveu Isaac? Quantos anos viveu Jacó? Soma tudo isso. Soma. Vai chegar a quase 700 anos. Presta atenção. Não importa se demorar 100 anos, 200 anos. O que você está semeando não é para a sua geração, não é para a sua vida apenas. Tudo que você está semeando, toda a fé, permaneça na palavra, permaneça no propósito, permaneça em cima da aliança do teu Deus. Chova o que chover, aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. Vença o pecado. A única coisa que pode destruir você é o pecado, que passa pela sua consciência, pelo seu arbítrio. Satanás não vai te vencer, porque ele não passa pelo arbítrio, ele vai te tentar. Mas a única coisa que vai te vencer é se você permitir o pecado te destruir. Firma na palavra e diz: eu não quero saber do resto. Sabe por quê? Porque isso é a semente para a sua geração, para as próximas gerações, para este mundo e, o mais importante, para a eternidade. Oh Deus. Último versículo de hoje. Último versículo, mais um, vai lá, bem rápido. Diz assim, 14. Aí ele vai falar de uma pátria. Os que manifestam, essas pessoas estavam procurando uma pátria. Os que falam deste modo, manifesto está procurando uma pátria. Próximo versículo, vai lá. E se na verdade lembrasse do Egito, de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Fala comigo: eu não volto não. Mais forte. Olha para teu irmão e diga: Deus apagou a estrada passada. Diga: você só tem estrada para o futuro. Você só tem possibilidade de ir para frente. Mais forte. Mais forte. Diga: eu não tenho opção de voltar. Não volto para os bares, não volto para as bebidas, não volto para a prostituição, não volto para o Egito, não volto para a Babilônia. Diga: Deus apagou o meu passado. Acabou, não tem passado para trás. Não tem. Se eles quisessem, eles poderiam ter voltado para o Egito. Debaixo de tanta pressão, guerra, problemas gigantes, fome, deserto quente demais. Mas eles falaram: não existe essa opção. Deus honrou esta decisão. Então diga comigo: Deus, olha para teu irmão e diga: Deus honra as suas decisões mais do que apenas suas ações. Amém.
Abraão errou em algumas ações. Ele foi para o Egito, não deveria ter ido. Foi ali para Gerar, não deveria ter ido. Tem ações que as pessoas erram. As pessoas erram. Mas tem uma coisa que Abraão não errou. Ele não errou na sua escolha, na sua decisão. Tem crente que leva o cristão religioso, ele fica mais apegado ao detalhe do que ao propósito. Já o cristão maduro, ele sabe que o propósito tem mais peso que o detalhe. Mas o religioso não, mas o fariseu não, mas você fez isso, fica muito mais preocupado com o sábado do que com a adoração de coração. Foi aí que os fariseus se perderam, porque eles se pegaram nos detalhes, ao invés de se apegar ao propósito. Abraão errou nos detalhes algumas vezes. Ele vendeu Sara, pronto, está aí, ó. Como é que faz isso? Mas Deus sabia do coração dele. Ele estava na mente de Abraão, aquela era a única opção que ele tinha para seguir. Então, parece que a própria Bíblia até que relevou isso. Não fala-se muito sobre isso. Isso foi um negócio grande. Isso não foi pequeno. Entregar a mulher dele para coabitar com outro rei, um rei. Isso não é pequeno, isso é grande. Mas a Bíblia não fica cobrando. A Bíblia não cobra isso de Abraão mais depois. Ele errou num ato, mas acertou no propósito. Pegue na mão do seu irmão para encerrar e diga: se você errar nos atos, o sangue de Jesus te cobre, te perdoa, te limpa. Diga: mas jamais erre no propósito. Deixa eu só fechar aqui, porque eu só estou num terço da palavra. Eu vou ter que encerrar nesse minuto. Mas vai para o 16. Deixa eu ver aqui. Fala da pátria, que eles anelavam uma cidade, anelavam uma terra diferente do Egito, de justiça, de verdade. Era o que gritava na alma deles, né? Desde Abraão, Isaac, Jacó, um reino de justiça, um país onde não se praticava poligamia, sacrifício, infanticídio, sacrifício de criança, mas um lugar onde Deus tinha a sua presença. Acho que eu fecho aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho mais um versículo. Vamos lá para Isaac. Próximo, falando sobre Isaac Abraão entregando Jacó. Aqui, só quero falar sobre isso porque eu quero falar de família. Pela fé, igualmente Isaac abençoou quem? Quem mais forte? Acerca das coisas que mais forte que haveriam. Presta atenção. Fala Isaac. Quais os dois filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Quem foi obediente e andou com Deus? Mais forte. E Esaú? Não. Esaú caminhou o caminho dele, virou príncipe de outras tribos que depois guerrearam contra Israel. Mas quando Isaac foi abençoar, ele abençoou quem? Os dois filhos. Ele não falou: abençoa meu filho que é espiritual, e esse outro que é cabeçudo, que é rebelde, Senhor, seca ele. Deus não fez isso. Isaac não fez isso. Deus não mandou Isaac fazer isso. Pai é pai. Ele liberou a bênção. Tanto que Esaú, quando Isaac voltou 21 anos depois, Isaac estava rico. Esaú estava muito mais rico que ele. Esaú ficou muito mais forte naturalmente do que ele. Esaú ainda conviveu. Quem enterrou Isaac foi Esaú e Jacó. Porque Jacó estava longe. Quando Jacó soube que o pai estava velho e estava morrendo, Jacó volta. Teve um sonho, Deus mandou ele voltar. O sogro muito problemático. Somou tudo isso, ele pegou a família e foi embora. Mas Esaú estava perto do pai. Deixa eu te falar uma coisa. Dá livre-arbítrio para os seus filhos.
Lute em oração por eles. Lute para que eles sejam herdeiros da sua promessa. Lute para que eles caminhem no caminho de Jacó. Lute, faça tudo que você puder. Mas tem uma chave. Filho, a vida é sua. Eu acredito na palavra, eu acredito nisso. Eu acredito que a felicidade está aqui. Mas escolha é sua. Escolha é sua. Eu não tenho como invadir seu arbítrio, porque aí você vai matar seu filho, vai matar o amor do seu filho por você. O relacionamento de Esaú com Isaac era ótimo, era bom. Era bom. Isaac abençoou os dois, mesmo sabendo que Esaú não estaria na linhagem da fé do seu avô. Mas ele abençoou, e ele liberou, e permitiu que cada um seguisse o seu caminho e a sua escolha. Uau! Fala, aleluia. Mais forte. Não rompa com o seu filho, não rompa com a sua filha. Aconselha-os, ama-os. O que você puder fazer por eles, faça. Lembra que Abraão foi buscar Ló de volta? Abraão não entrou na batalha só de Sara, da esterilidade, para curar Sara. Abraão entrou na batalha de Ló, seu filho adotivo, sobrinho. Que coração, né? Que coração maravilhoso. Hoje Deus está falando com você, para você viver, entrar na linhagem da fé. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Diga: em nome de Jesus. Deus, fala, escreva meu nome nessa lista, Senhor. Lista de quem anda contigo na fé. Pai, guarda minhas escolhas, guarda minhas decisões, guarda meus pés. Diga: em nome de Jesus, faça meus braços fortes para entrar nas minhas batalhas, nas batalhas da minha família, minha esposa, dos meus filhos. Diga: em nome de Jesus. Amém.